Olá, eu sou a Karen Herzog, sou biomédica e sou apresentadora do programa Além do Espelho com Karen Herzog. É um programa bem diversificado que vocês vão ver todos os tipos de assunto. Hoje veio uma convidada tão importante que tem novidade no final, porque eu acho que ela vai ser minha parceira. Alguém que eu já procuro há muito tempo, que é a Bianca, que ela é consultora de imagem. Venha, Bianca. Olá, Karen, que prazer. tudo bom? Prazer é meu. Prazer te receber, sente-se. Muito prazer, licença. E aí, Bianca, apresente-se. Oi, eu sou Bianca Tarso, sou consultora de imagem, tenho uma filha linda de 8 anos, sou casada, sou de São Paulo, mas moro no Rio Grande do Sul há 7 anos. Bastante tempo já tá quase uma gaúcha. Já sou gaúcha já, de coração, com certeza. E me conta um pouquinho do teu trabalho, o que é uma consultora de imagem? Nós mulheres sempre temos essa dúvida, né? Do que é uma consultoria de imagem, no que pode nos ajudar, no que pode melhorar, mas assim, começa explicando o que é uma consultoria de imagem. A consultoria de imagem, na essência, é um conjunto de estratégias que a gente usa para as mulheres ou homens, as pessoas que querem se vestir melhor, se reencontrarem, porque dica de como se vestir, do que combinar com o que, a gente tem aos montes cheio na internet, por aí. Né? A consultoria de imagem, ela é individualizada para o tipo de trabalho que tu tem, para o que tu quer representar, o que você quer que o outro enxergue de ti. E eu trabalho muito, Karen, com a redescoberta da mulher, tá? Porque ao longo dos anos a gente vai se perdendo. E eu falo com propriedade de causa, porque eu fui por 12 anos dentista, então eu fiz uma transição de carreira. Totalmente diferente, Eu né? passei pela maternidade, eu mudei de cidade, e nesse vai e vem da vida, a gente acaba se perdendo. E aí chega um momento que a gente não é mais a Karen mulher, a Bianca mulher, a gente acaba sendo a mãe, a profissional, a esposa, mas... E a gente? A gente acaba se esquecendo e se perdendo ali. Então, o meu propósito com a consultoria de imagem é ajudar as mulheres a se reencontrarem com elas mesmas. E como chega uma cliente até você assim? Ela chega perdida, querendo entender o que é o estilo dela. Como achar qual o seu estilo? Chegam de variadas maneiras, me né? Conta como pessoas que querem se vestir melhor no trabalho, pessoas que perderam muito peso, hoje em dia está bastante em alta, ou que passaram por algum processo assim, como a maternidade, em que o corpo mudou e já não sabe mais se vestir. Então, cada cliente tem um objetivo diferente. E aí a gente vai fazendo as descobertas ali em meio disso tudo. A consultoria de imagem, ela ajuda muito na autoestima. Tem muito a ver com o teu trabalho, né? Porque a gente acha que às vezes é uma futilidade. É só sobre roupa, é só sobre como saber se vestir. Mas na verdade é muito além disso, é muito além do espelho. É muito além do espelho. E aí, no processo da consultoria, essas pessoas vão se descobrindo. Então, muitas vezes a pessoa me procura, de repente, só para fazer o guarda-roupa, que peça combina com não sei o quê. Eu tenho muita roupa, não sei combinar. E aí, quando a gente começa, de fato, a fazer a consultoria, elas descobrem coisas sobre elas mesmas que elas nem imaginavam, nem mais lembravam. E me conta uma experiência tua, assim, de chegar no guarda-roupa e a pessoa pensa que tem um estilo e tu enxerga um outro estilo. Como fazer essa transição, fazer com que a pessoa entenda, mas que ela se reconheça, né? Sim, exatamente. O que acontece hoje em dia é que a gente recebe uma enxurrada de informação e desinformação nas redes sociais, na internet, como num geral, assim. Então, a gente acaba se perdendo no que realmente a gente gosta e ou se a gente está sendo só influenciado por aquilo que a gente está vendo. Então, tem muita gente, principalmente mulher, que a gente, passou uma blusinha ali, tá na promoção, vai lá, compra. Não sei o que lá, compra. E tá num clique de distância, né? Então, hoje em dia é ainda muito mais fácil. Não, e tudo que tá na internet ali tá lindo, né? Exatamente. Porque nas mulheres fica maravilhoso quando chega em casa. Exatamente. E o que acontece muito é ter exatamente um guarda-roupa cheio de roupas que não tem nada a ver com você, ou pior, que não tem nada a ver com aquilo que você quer transmitir para o outro.
E o quanto isso é importante a transmissão da tua imagem, né? O que tu quer mostrar para aquele público no emprego, por exemplo. Exatamente. Através da roupa a gente consegue transmitir muita coisa. A gente tem estudos que mostram que mais de 90% da nossa linguagem, ela não é uma linguagem falada. Ela é uma linguagem visual. Então, a gente, nos primeiros 5 segundos que a gente vê uma pessoa, a gente já julga ela sem a gente perceber. É do ser humano, é inerente ao ser humano. É no geral, então, né? A gente faz um raio-x ali, puf, exatamente. em segundos. Então, a gente precisa dividir na vida da pessoa os aspectos que ela quer transmitir em diferentes ambientes. Então, de repente, no trabalho, ela quer mostrar mais autoridade. No dia a dia, ela é uma pessoa mais despojada, mais alegre, mais divertida, que gosta de usar coisas estampadas. Então, dá sim para você ter vários estilos. Às vezes as pessoas se perdem achando que, não, meu estilo é esse e pronto. Não, você pode ter diferentes estilos em diferentes momentos e, inclusive, misturar os seus estilos numa mesma roupa. Essa era uma dúvida que eu tinha, inclusive no meu caso, assim, porque eu não sei qual é o meu estilo, porque às vezes no consultório eu me visto de um jeito, quando eu saio eu me visto de outro. Eu tô perdida, por isso que ela vai me ajudar, tá? Então vocês vão ver que eu vou ficar chique, mas Karen sendo Karen, tá? Mas eu vou te falar, eu acho que muitas pessoas têm preconceito com a consultoria justamente por causa dessa caixinha que a gente criou. Eu mesma, quando eu comecei os meus vídeos na internet, quando eu comecei a crescer na internet, os meus vídeos eram sobre isso, sobre aquelas dicas que a gente passa. Isso pode, isso não pode, isso combina com isso, isso combina com aquilo. E aí a gente acaba ficando um pouco limitada. Os anos foram passando, a gente vai mudando, a gente vai crescendo e vendo outras coisas. E hoje em dia eu vejo a consultoria como uma forma de libertação para as mulheres. Então, como assim libertação, né? Porque se a gente tem regras, a gente tem tipo de coisas que a gente pode fazer, como que isso é liberdade? É um pouco confuso. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem algumas regrinhas de coisas que a gente vai valorizar o teu corpo, que vai valorizar, que vai transmitir o que tu quer transmitir, mas você ter isso em mãos, você saber dessas regras, te dá a liberdade de quebrá-las. Isso é tão importante. De um jeito mais legal. Então, tu sabe o que é melhor para você, mas de repente... aquele dia tu não quer. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem um quadril mais largo do que os ombros. Na consultoria de imagem, a gente sempre busca harmonia. Tanto de corpos, quanto de cores e acessórios, a gente sempre busca harmonia. Então, a gente sempre tenta padronizar o tamanho, equilibrar o tamanho do corpo. Exatamente. Mas, de repente, essa pessoa que tem o quadril mais largo não quer disfarçar esse quadril. Gosta daquele... Ela gosta daquele quadril mais largo. É uma característica dela que ela gosta. E aí, ela, tendo em mãos as ferramentas de como disfarçar, ela não erra no processo de valorizar aquilo que ela gosta. Olha que coisa... louca, né? Então, para mim, a consultoria é um processo de liberdade, de autoconhecimento de fato. E eu acho também que mudou muito, assim, antes era tudo combinando com isso, combinando com aquilo, hoje em dia a gente usa prata com dourado, com aquela mistura toda, claro que tem cores que favorecem mais, né, tem tudo isso, mas essa mistura, essa liberdade que a gente tem hoje em dia, de poder usar o que quer, e aí com uma consultoria é exatamente isso que tu falou. Tu sabe o que é o certo, tu sabe o que vai ficar melhor. Exatamente. Mas, naquele momento, né, quer mostrar outra coisa, tá tudo certo. Exatamente. E nos dias de hoje, a gente entra na internet e as mulheres são basicamente iguais, né? Elas são muito parecidas, tanto na tua área, que você entra e tá todo mundo com o rosto muito parecido, quanto na minha, elas usam só o que tá na tendência, ou só aquilo que tá todo mundo usando, e acaba ficando todo mundo um soldadinho de chumbo ali. E a consultoria, eu acho que ela traz esse frescor de te trazer quem tu é. Então, tu chegar no espaço e falar, é Karen, ela é assim, sabe? Ter a tua identidade. Hoje em dia, falta identidade. E a consultoria te ajuda a criar uma identidade tua. Sim, porque a gente acaba copiando o que a gente vê toda hora na internet. Exatamente. Não tem, porque a camisa tal combina com tal saia, né? Exatamente. E às vezes tu bota uma roupa, parece que naquilo não tem nada a ver, tu te olha no espelho, nossa, mas ficou bom. Essa roupa de hoje eu olhei, coloquei e olhei, deixa eu contar pra vocês. Eu coloquei e olhei e eu pensei, será? Mandei uma foto pra ela, porque ela tava tava com compromisso, não conseguiu me ajudar. Aí ela disse, ficou linda. E aí eu te mandei um áudio até, agora até eu tô gostando. Exatamente. Tem uma coisa muito legal no processo de imagem que
com certeza acontece contigo também, que é a acomodação visual. Muitas vezes a gente coloca uma primeira vez uma roupa ou experimenta uma combinação, por exemplo, a combinação de cores, hoje a gente está bem colorida. Total. E aí as pessoas têm muito medo de fazer, por exemplo, a combinação de cores. E aí a gente às vezes coloca uma roupa e acha que aquela roupa não tá tão legal. Mas aí quando a gente coloca uma segunda vez, a gente de repente já gosta. Quem nunca foi no cabeleireiro assim, cortou o cabelo, saiu e falou assim... O que eu fiz? Meu Deus, não gostei. Aí passou uma semana e falou assim, não, agora ficou bom. Agora Exatamente. Cresceu. ficou legal. Mas uma semana não mudou nada do teu cabelo. O que aconteceu foi que tu te acostumou. É. Então a acomodação acontece. A acomodação visual é uma coisa que acontece. De às vezes a gente colocar uma roupa, de repente não gostar, mas ir se descobrindo depois. E tem clientes que chegam e dizem, eu não sei o meu estilo. Me ajuda a encontrar. Muito, é o que mais acontece hoje em dia, justamente por causa dessa chuva de informações que a gente tem, né? E das pessoas acharem que elas têm que estar presas a um estilo. Exato. Isso é muito complicado. Eu acho que o mais complicado não é nem achar o estilo da pessoa, é fazê-la entender que ela pode transitar entre várias coisas, desde que seja coerente com a imagem dela. Sabe que deve acontecer com vocês também, às vezes o guarda-roupa tá cheio, né? As blusinhas que a gente vai comprando e comprando e comprando, que estão lá com a etiqueta. Exatamente. E tu acaba saindo sempre com a mesma roupa. Sim. A calça, aquela que tu gosta, é sempre aquela. A gente não tem... A gente precisa de uma ajuda de alguém que diga, isso fica legal com isso. Porque às vezes a gente tem, vou falar bem a palavra, preguiça de experimentar, Exatamente. de se olhar no espelho e entender, ai, ficou bom, ficou ruim. Se uma pessoa te diz, tá legal, tu já entende que aquilo ali fica bom pra ti, tu muda tudo, né? E na consultoria que eu faço, na minha consultoria, quando a gente passa para essa parte de montar os looks do guarda-roupa, que é a última parte, tem muita coisa antes dessa me conta parte um pouquinho. de descobertas e tudo mais. Quando a gente chega nessa última parte, a gente faz um lookbook, que eu vou montando os looks e a gente vai tirando fotos para essa pessoa ter no celular, porque senão eu vou montar os looks, eu vou sair de lá e elas vão continuar usando as mesmas coisas, porque elas não vão lembrar daquilo que a gente... Eu sou a rainha de fazer isso. Daquilo que a gente fez e vai usar sempre aquilo que tá ali mais fácil na mão, o seguro. Eu sou a rainha de, porque esse aqui vai ficar legal com esse aqui, mas na hora da correria pega a mesma coisa e sai sempre igual. Exatamente. Tu me pediu para falar mais do processo da consultoria. Isso, mais detalhes como funciona, porque muita gente não sabe. Muita gente tem muita curiosidade. Não é à toa que as mulheres ficam horas olhando isso na internet. Então me conta como é o processo. Dentro da consultoria eu tenho alguns questionários, tanto de vida pessoal quanto de vida profissional, para entender que ambientes essa pessoa transita, como é a vida dela, se viaja muito, se não, se tem alguma crença limitante, que é uma coisa que nós mulheres temos muitas. Crenças limitantes são crenças que a gente cresceu acostumado a ouvir, pode ser por questões religiosas, pode ser por questões culturais de um país, pode ser pela criação que tu teve em casa, enfim, N motivos. Por um defeito que tu acha, às vezes, que tem e tu não tem. Ou, por exemplo, nós, mulheres, 40 a mais, assim, a gente às vezes fica com a crença limitante do tipo, não posso usar isso, eu não tenho mais idade para usar esse tipo de coisa. Não, porque eu não posso. Então, a gente tem inúmeras crenças limitantes que a gente precisa identificar no processo da consultoria e entender, tu não usa isso porque não gosta ou porque você foi... feita para acreditar que não gosta. Entendeu? Eu acho que deve ter muita descoberta nesse processo, e aí, né? nesse processo dos questionários, a gente faz muita descoberta. É a parte mais importante para a gente entender em que caminho seguir com aquela cliente. Porque a parte do guarda-roupa, de verdade, é a parte mais fácil, né? Hoje em dia, com chat GPT, com tudo que a gente tem, essa é a parte mais tranquila de se fazer. Agora, se redescobrir, entender quem tu é a parte mais importante. E o que eu faço dentro da minha consultoria é te ensinar todos os pontos que eu sei. Porque se, de repente, teu corpo muda, tu muda de lugar, tu muda de estratégia, de trabalho, tu tem que continuar a saber se vestir. Tu não pode saber só se vestir daquele jeitinho, para aquele momento, para aquela coisa. Porque existe tanta transição de carreira, né? Em algum momento tu quer mostrar alguma coisa, tu é um caso, né? Que era uma dentista, é uma coisa. Agora tu é uma consultora de moda, tu liberou, tá liberta, né? E o meu intuito é fazer com que a mulher consiga, para sempre, conseguir
escolher uma roupa, saber comprar direito, se sentir segura naquilo que está vestido. Porque o que acontece? Uma roupa bonita, ela pode ficar bonita em você, mas se não tiver nada a ver contigo, tu não vai estar segura. Exatamente. Eu olhar no espelho e dizer, será que isso combina comigo? Exatamente. E não me enxergar naquilo. Eu falei sobre comunicação não verbal lá no começo, que as pessoas julgam a gente pela aparência. Total. Quando a gente começa a falar e o que a gente está falando não corresponde com o que a gente está vestindo, causa um incômodo, um ruído nas pessoas que elas não sabem do que é. Mas tu não consegue transmitir tanta autoridade, ou qualquer coisa que tu queira transmitir naquele momento. A insegurança bate. Da melhor maneira, porque tu não é tu ali. Vai estar fantasiada. Então não adianta falar pra você, para transmitir autoridade você tem que pôr um blazer. Sim, de blazer você vai transmitir até uma autoridade, mas se tu não usa blazer e não tem nada a ver contigo, não vai. Sabe que é algo que já aconteceu comigo, de colocar uma roupa, essa roupa vai ficar maravilhosa para essa ocasião, para essa gravação, e não me reconhecer. E realmente a gente acaba se fechando um pouco porque não é o meu estilo. Sim, exatamente. Entender o estilo faz toda a diferença, né, Bianca? Exatamente. É muito interessante isso. Não tem como não amar, não é à toa que existe tantos videozinhos na internet aí com o pessoal fazendo querendo todas essas informações. E a gente também vê, por exemplo, a parte de coloração pessoal, que eu também faço na minha consultoria. Tu também faz? Faço. E eu acho muito legal, mas eu detesto quem se prende a isso. Deixa eu te fazer... Eu fiz, tá? Tá. E eu sou Primavera Brilhante. Tá. Mas o vermelho não é... Esse vermelho eu acho que me favorece. Sim. Mas assim, não é uma coisa da minha cartela. E eu não vou deixar de usar. Exatamente. O amarelo é da minha cartela. Eu não gosto de amarelo e eu não uso. Então assim, mudei algumas coisinhas, mas não me apego isso de jeito nenhum. Para quem não sabe, a coloração pessoal, a gente identifica no rosto da pessoa quais são as cores que ficam melhores ali. E essas cores, elas de fato realçam a beleza, elas não carregam a olheira. Tem cores que estão fora da tua cartela que te deixam mais cansadas, mais velha, enfim. E aí, na coloração pessoal, a gente tem 12 cartelas de cores. Dessas 12, 5 tem o preto. O resto não. É mesmo. Como é que eu vou falar para uma mulher que ela não vai usar o preto? Mas olha, não diga isso para mim. Não tem como. E aí eu acho muito ruim. Quem não tem o seu pretinho básico, né? Eu acho muito ruim, porque a gente pode usar, inclusive, as cores fora da cartela como uma estratégia. Por exemplo, eu não tenho vermelho na minha cartela. Mas se de repente eu vou fazer uma apresentação onde eu quero que as pessoas prestem muita atenção no que eu estou dizendo, vestir vermelho ou de repente passar um batom vermelho, vai descolar tanto da minha cartela que vai chamar atenção. Então as pessoas vão ficar focadas na minha boca e naquilo que eu estou dizendo. Então você pode usar as cores que não estão na sua cartela como uma forma de estratégia. Então eu não gosto de nada que limite, eu não gosto de nenhuma caixinha. Eu gosto que a pessoa escolha, mas aí com consciência e intenção, porque ela já tem o conhecimento, aquilo que ela vai vestir. Nossa, é isso que a gente precisa. Porque, falando assim, de verdade, dá um pouquinho de medo quando a gente fala, será que eu vou poder usar isso? Mas aquilo que eu já tenho, mas né, eu tenho vários estilos, como eu vou me encontrar no meio de tudo isso? E é exatamente isso, é a liberdade de saber e escolher o que realmente quer, né? Exatamente. E conversa boa acaba rápido e já acabou. Mas assim, eu quero agradecer a presença da Bianca. Fiquem ligados, porque ela vai, então, cuidar do meu estilo. Se tiver críticas, né? Corre lá no meu Instagram. Corre lá no Instagram. Mas igual, assim, ó, ela dá umas frases diárias que vocês não têm ideia. Serve pra vida da gente. Segue ela lá. Ela bomba nas redes sociais, hein? E, Bianca, eu quero que tu passe o teu Instagram. Quero te agradecer imensamente pela presença. Eu que agradeço muito o convite. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto, né? Mas acho que deu pra dar uma clareada. Mas quem quiser mais informação ou quiser seguir a minha vida, o meu Instagram é Bianca Tarso, @Bianca Tarso. É só me seguir. Qualquer dúvida, qualquer mentoria ou consultoria de imagem que vocês quiserem, eu vou estar por lá. Fiquem ligados, porque vocês vão ver nós duas juntas várias vezes, dando risada, porque a Bianca é parecida comigo, assim, de brincar, de rir. A gente vai fazer um bom trabalho juntas, né, Bianca? Com certeza, é uma parceria que só pode dar sucesso. Então tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, Karen. E agora, aquele quadro de antes e depois, com a doutora Karen Herzog. São aqueles quadros que
eu trato no meu consultório. Vejam no telão. Nesse caso, vocês notem que ela é uma paciente super jovem, ela tem 29 anos e tem bastante marcas de expressão. Então ela tem aqui o bigodinho bem forte, notem a assimetria da sobrancelha dela, desta e desta. A diferença, o quanto uma é mais erguida que a outra. A pele dela também, ela tem uma pele acneica por ser jovem, né? Com bastante acne, a gente tinha que cuidar, além das expressões, também a pele dela. Aqui não aparece na testa, mas quando ela coloca a testinha para cima, ela tem muitas marquinhas na testa. Mas ela tinha muito medo, por ser novinha, nunca ter feito nada, de se transformar, de ficar outra pessoa. Pode colocar a próxima foto? Notem a marca que ela tinha, não é mais dela agora. Aqui, melhorou muito o sorriso dela também, continua com a simetria. Esse é o antes, de como ela chegou para mim. Então, a gente fez um procedimento para que ela se sentisse bem, sem perder a essência dela de jovem e mantendo a naturalidade. Vamos ver o depois? Acredite, é a mesma pessoa. Linda, né? Não perdeu nada da essência dela, continuou maravilhosa, vocês não têm noção o quanto a autoestima dessa menina melhorou. O que a gente fez? Toxina botulínica no rosto todo, né, que é o full face. Olha como conseguimos alinhar bem mais a sobrancelha dela. Ainda tem um pouquinho, porque ela tem essa simetria, já é dela, né? A boca, fizemos um preenchimento de lábios, ficou uma boca tão linda, natural. A gente fez um pouquinho do contorno dela também, porque ela queria também parecer mais mulherão, mas sem transformar. Então, assim, foi uma conversa e um procedimento que durou meses para a gente chegar a esse ponto. As marcas que a gente conseguiu suavizar demais, a pele dela também melhoramos. E é uma paciente que ela vai ter que fazer constantemente. Lá eu sempre digo, vem aqui me ver de vez em quando, a gente faz uma coisinha aqui, bota um preenchimentinho aqui. Agora eu quero fazer um pouquinho do mento dela para projetar um pouquinho, mas melhorou muito, né? E manteve muito a naturalidade. Ela não perdeu a essência dela, é ela, mas uma outra mulher. Então vocês viram como é possível melhorar mantendo a naturalidade, né? É aquilo que eu sempre falo. Convido todos vocês a assistirem o próximo programa. Também convido a virem ao meu consultório fazer uma avaliação comigo, tá? Vocês vão entender o que a harmonização é algo muito calmo hoje em dia e natural. Eu quero agradecer de coração aos meus parceiros, que é a Su, que está cuidando da minha maquiagem e do meu cabelo, do Dr. Alexandre, que é o meu dentista, que está cuidando do meu sorriso, e da Fabiana, que ela é minha terapeuta corporal. E agora eu também tenho uma nova parceira, que é a Bianca Tarso, que é responsável pela minha consultoria de moda, minha consultoria de imagem. Vocês viram como eu tô chique? E vem parceiros novos por aí. Mas agradeço a todos. Um beijo.